A paz do Senhor Jesus Cristo, pastor Arlen, trazendo uma mensagem do reino de Deus para o meu, seu coração. E se encontra hoje no livro de Atos, capítulo 3, Atos capítulo 2, versículo 42. Você pega a sua Bíblia e vem acompanhar nesse estudo da palavra de Deus em poucos minutos, para a nossa edificação. Em Atos capítulo 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas, sinais se fazia pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades, fazenda e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aquele que se havia de salvar. A palavra de Deus, ela deixa claro aqui a igreja primitiva. A igreja primitiva era uma igreja muito abençoada. Hoje nós somos também muitos abençoados, por Deus. Mas, infelizmente, no meio do cristianismo hoje, na igreja atual que vivemos hoje, encontramos hoje muitas pessoas distanciadas do poder, da unção do Espírito Santo, que é a promessa de Jesus Cristo. Antes de subir ao céu, ele declara com a palavra dele: ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Esse poder justamente é o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo versículo 20, 22, diz: Jesus, ele diante dos discípulos, ele dá um assopro: receba o Espírito Santo. Naquele momento a presença estava com os discípulos. Mas depois disso, Jesus ele fala: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Veja bem, presença é uma coisa, poder é outra. Poder é algo que tira você da timidez. A presença traz o fruto do Espírito, traz você justamente andar no controle, na vontade de Deus. Faz você caminhar para a casa do Pai, faz você orar. A presença te dá discernimento. O poder é algo mais elevado, é algo que quando você é revestido pelo poder do Espírito Santo, ele vem com o propósito de pôr as mãos sobre os enfermos e curar. O poder do Espírito Santo em nome de Jesus Cristo é algo inexplicável. Não é uma energia, não é uma força, mas é a personalidade através da unção do Espírito Santo. Eu quero dizer que quando Jesus fala para os discípulos, fala para a igreja: ficar em Jerusalém. E diz a palavra de Deus, depois que Jesus subiu, teve uma festa em Pentecostes, e nesta festa estavam num cenáculo reunidos 120 seguidores de Jesus Cristo com os apóstolos. E naquele momento lá, através da oração, em Atos capítulo 2, eu quero que você acompanhe. Atos capítulo 2 diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Veja bem, de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. Olha, veja bem, de repente veio do céu um som como de um vento veemente impetuoso. Você já viu o barulho do vento, o som que faz aquele assim, quando está muita ventania? Pois é, a situação aqui, quando estávamos reunidos, foi algo sobrenatural que se materializou naquele momento lá, ao ponto de eles escutarem, descrito aqui, veja bem, encheu toda a casa que estava assentado,
e foram vistas por ele línguas repartidas, olha aí, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Quando nós vamos ver o profeta Joel, lá em 2:28, ele fala sobre a promessa do derramar do Espírito Santo de Deus. Quando a gente lê o livro do profeta Joel, a gente vai ver a história do cortador, migrador, devorador, destruidor que a nação de Judá passou, que foi justamente uma destruição causada pelos enxame de gafanhotos. E diz a palavra de Deus que houve uma restauração na área material, houve uma restauração na área espiritual, e justamente com a promessa da efusão do poder do Espírito Santo. A gente vê que o tempo passou e neste momento Jesus ele chega à terra justamente da descendência de Davi. Jesus ele pregava sobre o reino de Deus, curava os enfermos. Jesus passou pela crucificação, mas Jesus, antes de passar por esse processo, Jesus ele suplicou, rogou ao Pai. João 14:16, rogarei ao Pai, enviaria outro Consolador para estar convosco para sempre. É o Espírito Santo. Ele é uma pessoa, ele é amigo, é uma pessoa que, se você realmente se doar para ele, ele doa-se para si também. Então a gente precisa justamente buscar essa intimidade. O Espírito Santo, ele é muito fácil ser entristecido quando nós realmente pisamos no lugar errado. A gente, sem perceber, a gente pode ficar um pouquinho isolado. O Espírito Santo ficando distante da gente. E para a gente não perder essa harmonia, para não perder essa comunhão, precisamos comer a palavra de Deus e obedecer ela. Porque a gente vê lá em Tiago, capítulo 1, versículo 22, não ser ouvinte da palavra de Deus, mas sim praticante, para justamente a gente não perder essa oportunidade de ter a comunhão com o Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor, voltando ao assunto, que o profeta Joel, a promessa, o tempo passou e veio o dia de Pentecostes no cenáculo reunido. E nós vamos ler lá onde foi colocado, capítulo 2, no versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Veja bem, quando a igreja recebeu o poder do Espírito Santo, a igreja ela nasce. A igreja ela tem um momento de avivamento, a igreja primitiva. E diz a palavra do Senhor que houve uma transformação ali naquele momento lá. Justamente a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo, começa a trabalhar sobre a vida daquelas pessoas que estavam reunidas. E com a pregação de Pedro, 3 milhões de pessoas, são 3.000 almas, diz a palavra do Senhor. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós, seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós e vossos filhos e a todos que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e exortava, dizendo: salvai desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas. 3 milhões foi no deserto, que o povo, quando saiu do Egito, justamente no deserto, 3 milhões foram curadas pelo poder da palavra de Deus. Está em Êxodo capítulo 23, versículo 25. E aqui, 3.000 pessoas, com a pregação de Pedro, através do Espírito Santo, as almas se renderam, porque viram algo sobrenatural. Sentiram a presença de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. A palavra de Deus de Mateus 11, 28, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Veja bem, viver o sobrenatural. Às vezes eu me lembro quando eu nasci no lar cristão, mas eu me lembro muito bem que eu nunca tinha tido uma experiência sobrenatural com o Espírito Santo. Eu era uma pessoa biblicamente, assim, teoricamente, assim, só lendo a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, mas nunca tinha tido essa experiência sobrenatural com o batismo com o Espírito Santo. Às vezes até cheguei ao ponto, sabe que isso aí é de Deus, Quando foi uma vez, Deus me pegou.
dentro de uma oração do meio-dia, há muitos anos atrás, quando eu senti a manifestação do poder do Espírito Santo, eu comecei, mas isso é uma coisa assim inexplicável. Eu comecei a me interessar. Que o apóstolo Paulo fala, não é só com linguagem, persuasão de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder através da palavra de Deus. Para ter a basura da cássia, para te ter o dom da sabedoria, para te ter o dom do conhecimento da revelação, para te ter o dom da fé, da cura, o dom da profecia, o dom de discernimento dos espíritos, variedade de línguas estranhas. Você precisa justamente buscar o Espírito Santo sobre a tua vida. Aí tem pessoas que dizem, então Jesus tem o Espírito Santo. Tem sim a presença dele, mas precisamos ter a comunhão com o seu poder, com a sua unção. O que é unção? A unção é algo que vem naquele momento por um propósito, mas ao mesmo tempo teu corpo fica eletrocutado pelo poder de Deus, é algo sobrenatural. Quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tive interesse de sair da praia, vamos dizer assim, quando a gente recebe o Espírito Santo, a gente recebe as águas nos joelhos, mas a gente quer nadar no oceano do Espírito, para justamente a gente conhecer o nosso Pai, conhecer Jesus Cristo através do Espírito Santo, uma intimidade, aonde vem as divinas revelações do Espírito Santo, aonde vem a intimidade com o Pai, com o Filho, com o próprio Espírito Santo. Aí diz a palavra do Senhor que quando a igreja recebeu o Espírito Santo, veja bem, 3.000 almas foram ganhas através da mensagem de Pedro, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão e no partir do pão. A doutrina do apóstolo justamente era a pregação da palavra de Deus. O reino de Deus não consiste em palavra, mas em demonstração do poder de Deus. Então, essa doutrina dos apóstolos justamente como o povo de Bereia, lá em Tessalonicenses, a gente vai encontrar o povo examinava as escrituras, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é mais afiada que a espada de 2 gumes, ela corta para lá e para cá, a ponto de dividir alma e espírito, medula e osso, é apta a discernir os pensamentos, as intenções do coração. Quem faz lembrar isso? É o Espírito Santo. João 14, versículo 26 diz, o Espírito Santo lembrará de todas as coisas, mas ele só vai lembrar se você comer a palavra de Deus. Aramanda canta, labassuda manácia. Quando nós falamos o nome dele, o Espírito Santo, ele vem. Meu Deus, às vezes a gente fala assim, meu Deus, eu tenho um amigo que é fiel, verdadeiro, do Espírito Santo. Gostava muito de ler um livro e também acompanhei assim pelos estudos, historiando, fazendo, vamos dizer assim, pesquisa de vários autores que viveram a experiência sobrenatural em décadas que eu não tinha nem nascido. Uma das mulheres que me chamou muita atenção foi Kathleen Kuhlman. Acho que esse é o nome. Uma pessoa que vivia, respirava a presença de Deus. Então, o Espírito Santo na vida desta mulher foi muito grande. E isso me trouxe assim vamos dizer assim, uma vontade de estudar mais, de praticar também o trabalhar com o Espírito Santo. Porque hoje a gente vê as pessoas hoje falando muito e às vezes não experimento essa manifestação sobrenatural, porque às vezes é induzido por vento de doutrinas, assim dizer, não, o Espírito Santo não é isso, não é, já compara com outras seitas, Não, amigo. Eu era uma pessoa também que criticava. Nasci no lar cristão, passei por prova, passei por situações, fui designado pela medicina, como eu já relatei aqui nos vídeos. Fiquei totalmente assim, 2 meses todo entubado no hospital. Mas a luz do Espírito Santo veio no hospital e tirou todo um processo cirúrgico que era para retirar em 12 dias. Deus tirou em menos de 4 horas. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Os médicos eram assustados que o processo era para ter retirado dentro de um bloco cirúrgico. Mas de lá para cá, depois eu fui batizado com o Espírito Santo e deixei uma promessa para falar para você que se nós perseverarmos,
na palavra de Deus, como diz a palavra, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Obediência à palavra, e na comunhão e no partir do pão, né? A comunhão entre os irmãos. O partir do pão, justamente, não tinha que avareza, mas era totalmente com sinceridade, união, paz, harmonia, a igreja primitiva, por causa do Espírito Santo. Lá no Salmo 133, versículo 3, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. É como a unção que desce sobre a cabeça, sobre a barba, sobre as mantas de Arão. Veja bem, a unção é algo maravilhoso. A unção de Deus te transforma em uma outra pessoa, te dá uma ousadia. Eu não estou falando sobre a presença. Veja bem, quando nós aceitamos Jesus como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, automaticamente o Espírito Santo vem sobre a nossa vida. Só que não para por aí. Existem níveis de unção. Eliseu andava com Elias. Diz a palavra do Senhor que Elias falou para ele assim, perguntou: pede-me, o que tu queres? E diz a palavra do Senhor que Eliseu: eu quero a porção dobrada do teu Espírito. Olha algo que ele pediu: a porção dobrada do Espírito Santo de Deus. E se você conhecer alguém que carrega essa unção, eu te aconselho, procura essa pessoa. Se você tem um interesse de ser um pregador da palavra de Deus, se você tem um interesse de trabalhar com as revelações divinas do Espírito Santo, procura alguém para impor as mãos sobre você, porque é bíblico. O apóstolo Paulo, ele falava a Timóteo: desperta o dom que há em ti, que recebeste na imposição de minhas mãos. Veja bem, o Espírito Santo, a propagação hoje, nós estamos na terra, né? Justamente é propagar o Evangelho com derramar do Espírito Santo. O derramar do Espírito Santo, ele vai fortalecer no teu espírito, para justamente onde tiver pessoas enfermas serem curadas, aonde tiver pessoas que estão precisando se livrar, né, do caminho da perdição, aceitar Jesus. Como Pedro, cheio do Espírito Santo, ganhando 3.000 almas para Jesus. Veja bem, com a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, a palavra de Deus diz que nós ganharemos, tiraremos as pessoas do inferno. A gente precisa justamente despovoar, a palavra correta, o inferno. As pessoas estão morrendo, as pessoas estão precisando de ajuda, e nós precisamos parar de fazer questionamento, dizer: mas isso aí eu vi lá numa outra seita, esses movimentos, né, que hoje eu vejo as pessoas brincar, profanar, né, sobre, porque a pessoa roda, isso não é de Deus. Eu era assim também. Às vezes eu chegava ao ponto assim, eu desconhecia, né, mas isso aí é estranho, né? Mas quando foi uma certa vez, como eu falei, na oração do meio-dia, eu fui batizado do Espírito Santo. E a sensibilidade é tão grande hoje que qualquer movimento da presença de Deus, e quando a gente se doa, Ele vem como um vento impetuoso. Olha só. Em cada alma havia temor, primeiro princípio da sabedoria. Temer a Deus. Provérbio 1, versículo 7. Temor a Deus não é você ter medo de Deus, é você ter reverência para Deus, você honrar a Deus, é temer a Deus. É tipo assim, por exemplo, vou argumentar para você entender. Às vezes a gente vai chegar num lugar, vamos dizer assim, num ambiente assim, onde tem todo um protocolo, você vai arrumado, você vai totalmente assim, impecável, né, com a melhor roupa, para você chegar naquele ambiente, né? Se você realmente quer honrar a Deus, te veste com a melhor roupa que você tiver. Eu não estou falando aqui, mesmo que você não tenha, mas você não estou falando só em roupa, eu estou falando de você tenta dar o melhor para Deus, no louvor, na oração. Tenta oferecer a melhor oferta para Deus.
Em todas as áreas eu estou falando. Consagrar teus planos a Deus. Você, antes de sair da sua casa, Deus me guarda, me protege. Mesmo que você vá comprar um pão, mesmo que você vai sair daqui, lá na esquina, Deus guarda a minha vida. Aí Deus está vendo que você está temendo Ele. Você está confiando em Deus. Porque a palavra de Deus diz em Jeremias 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem. Mas a palavra de Deus, Salmo 126, os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Assim como as montanhas estão em volta de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo. Ao redor estão os anjos de Deus nos guardando. É por isso que é bom orar antes de sair. É bom de orar, apresentar para Deus os teus projetos, os teus planos. Se você está numa circunstância que você precisa de uma resposta de Deus sobre essa situação, apresente a Deus. Apresente a Deus. Não sei se você está enfrentando uma afronta, não sei se você está passando por uma tempestade ou por um vale. Saiba que o Senhor Jesus, Ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. E veja bem, em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Sinais e maravilhas, o poder da unção de Deus. E descerá sobre vós o Espírito Santo. Serei testemunha tanto em Jerusalém, Samaria, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Sabe o que diz a palavra do Senhor em Atos capítulo 1, versículo 8? Você será levado em vários lugares, se possível, até os 4 cantos da terra, levando a palavra de Deus, edificando as pessoas, edificando a própria vida também, né? Porque como descrito aqui, que a palavra ela corta para lá e para cá. Então nós estamos aqui justamente fazendo um estudo sobre a palavra de Deus, sobre a busca do Espírito Santo. E diz a palavra do Senhor: e todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Então não havia avareza, não havia assim, como diz assim, uma falsidade, mas havia uma união dos irmãos, para não perder a essência, o perfume de Cristo através do Espírito Santo. Voltando ainda antes do poder dele, do poder de Deus, os sinais acompanharão aqueles que crerem. Marcos capítulo 16, versículo 16. Então você precisa justamente pedir para o Espírito Santo te visitar, o Espírito Santo te batizar, se você não é batizado, te revestir com a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, versículo 10, que as armas da nossa milícia também, está lá em 2 Coríntios 10, versículo 4, não são carnais, mas poderosos em Deus. Mas em Efésios capítulo 6, versículo 10, devemos se revestir com a armadura de Deus para estar pronto contra as astutas ciladas do diabo. Veja bem, o diabo vem senão para roubar, matar, destruir. A nossa briga não é contra o irmão, contra a irmã, contra o vizinho. Não é contra as pessoas da rua, não é contra as pessoas de outros lugares, não é contra carne e sangue. Eu estou explicando isso numa linguagem bem popular. A nossa briga é no mundo espiritual. Só que nós precisamos orar para justamente essa chama, o fogo, se levantar para justamente nas mansões celestiais, ou melhor, nas áreas celestiais. Há uma guerra no mundo espiritual, tanto dos anjos seguidores dos demônios, chamados anjos demoníacos, enquanto os anjos da glória de Deus, aonde há uma guerra no mundo espiritual entre principado da luz e principado das trevas. E nós estamos no caminho da luz. Jesus ele fala: se vós seguirmos Jesus Cristo, a gente não andará em trevas. E quando Jesus falou que a gente não ia ficar órfão, não ia ficar só, ele enviaria outro Consolador, o Espírito Santo. E o Espírito Santo está aqui. Olha a minha mão aqui. A presença dele já tocando aqui. E diz a palavra do Senhor. Eu estou tremendo aqui, meu Deus.
Glorificado é o nome do Senhor. É maravilhoso sentir isso. Nível de unção. É Ele que manifesta o seu poder. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e fazendas e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Veja bem, na Massuda Marcárcia não havia egoísmo, não havia avareza, havia sinceridade, transparência. A gente vê hoje, infelizmente, as denominações hoje, geral, eu falo geral, o mundo todo, a corrupção voltada ao dinheiro, esquecendo o importante que é o Espírito Santo. Ah, mas pastor, eu falo sobre o Espírito Santo, a gente vê, mas tudo bem, falo, mas só que a volta, a maioria das coisas é o dinheiro. Muitos ministérios abriram hoje suas portas, ainda continua abrindo igreja. Claro que tem que proliferar a igreja, é muito melhor ter igreja de que ter uma, vamos dizer assim, um ponto de bebida. Eu não sou contra para quem bebe, mas é um ponto de muitas coisas erradas que tem aí. Uma igreja, claro, a igreja ela resgata as almas, só que muitos ali, infelizmente, não estão com amor às almas. A gente vê escândalos sobre escândalos. E Jesus fala, ai, de onde vêm os escândalos? Todos nós estamos propícios ao erro, mas precisamos ter uma transformação. Que Jesus venha transformar a minha vida, a tua vida, de uma forma a gente ser um representante de Cristo aqui na terra. Porque não adianta eu querer estar com uma roupa de crente, tá com um paletó, gravata, com uma Bíblia debaixo de um braço, né? Tá com um conceito teológico, como eu sempre falo, eu tenho formação teológica, mas eu não estou aqui para dizer, não, eu sou formado em teologia, eu sei a Bíblia, Gênesis, Apocalipse, não. Nós sabemos que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Se não tiver, olha, veja bem, você pode ter um curso de teologia, você pode ter diploma de nível superior, você pode ser a maior hierarquia na sociedade, né, em poder financeiro, em poder de muitos diplomas, conceitos, né, mas se você não tiver o Espírito Santo, isso não vale nada, porque quem não tem Deus não tem nada, mas quem tem Deus tem tudo. Eu sou o que sou. E isso, capítulo 3, versículo 14. Veja bem, o Espírito Santo, ele é o tesouro colocado nesse vaso de barro. E nós precisamos receber ele para nós, justamente, não tropeçar no caminho tenebroso aqui na terra. Jesus, ele roga ao Pai, suplica ao Pai. E diz a palavra do Senhor, veja bem, e perseverando unânime em todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam junto com alegria do Espírito Santo e singeleza de coração. Havia sinceridade. Então, mais uma vez, a sinceridade, como eu falei, a corrupção, infelizmente, nas igrejas, né? Eu falo que a corrupção está em todos os lugares, tanto nas igrejas católicas, do evangélico, né? A gente fala do cristianismo total e de outras seitas. A corrupção é geral. Só que nós precisamos tentar mudar a nossa vida, o nosso eu. Porque se a gente olhar a vida do irmão, não, ele vive na corrupção, eu vou fazer a corrupção. Você não tem que copiar a vida do irmão. Você tem que fazer a tua parte. O caminho ele é estreito. A porta larga, espaçosa, eu posso tudo. Eu posso ser um crente da porta larga. Eu posso fazer as minhas vontades. Deus tem que aceitar da maneira que eu sou. Tudo bem, tranquilo. Deus te aceita do jeito que você é. Só que você precisa ter uma transformação. Essa transformação não vem pela tua própria força. Mas o Espírito Santo, ele vai começar a trabalhar sobre a tua vida, trabalhando na área de convencer você do pecado, da justiça, do juízo. E você vai estar sensível. Tem momentos, às vezes, que quando nós estamos sensíveis ao Espírito Santo, ele começa a trabalhar no nosso eu, ele começa a moldar, ele começa a colocar a minha vida na casa do oleiro. Justamente esse vaso está trincado, ele precisa melhorar. Se for quebrar o vaso, Deus quebra o vaso, dói o processo. Mas Deus, ele não quer perder, porque ele pagou um preço
seu filho na cruz do Calvário. Satanás, ele tenta nos iludir, ele tenta nos orientar, nos mostrar caminhos fáceis para enganar os eleitos de Deus. Mas o Senhor justamente foi pagar um preço, sangue, através de Cristo Jesus. É por isso que Jesus, ele tem ciúme dos seus. E é uma coisa assim, realmente, Deus, ele quer o melhor para nós. Deus, ele não quer você aí, nem a minha vida, ninguém assim, que a gente venha perder a nossa salvação. É por isso que o Espírito Santo ficou aqui na terra agora. O Espírito Santo está aqui na terra. E nós precisamos ter a orientação dele. Às vezes você pode dizer, eu não sei orar, não sei ler a palavra. Peça para o Espírito Santo que ensine a orar, os gemidos inexprimíveis, vai intercedendo com pouca oração que você sabe fazer. Leia a palavra, eu não consigo entender a palavra, o Espírito Santo vai te dar um entendimento, nem que seja um versículo por dia. Você se alimenta e o Espírito Santo vai trabalhar sobre o teu íntimo. E a igreja primitiva era uma igreja próspera. E quanto mais, diz a palavra do Senhor, perseverando no ano de todos os dias, no templo, partindo o pão em casa, comendo junto, com alegria seja de coração, louvando a Deus que ainda na graça e todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Olha só. Perseverança, temor, poder, união, amor, misericórdia. E no final, tudo isso, ajuntando tudo isso aqui, prosperidade. A igreja, veja bem, você que é dono de ministério, você que é dono de templos, a igreja, ela só cresce se ela tiver essas características da igreja primitiva. Perseverança, temor, poder de Deus. Preciso ter o experimento da palavra. Porque se a gente não tiver o experimento da palavra, a gente vai ficar só com a teoria. O irmão entra doente e sai ainda pior. Doente ainda. Precisa ter a experimentação do poder de Deus. É bíblico? É. Os sinais acompanharão aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, porão a mão sobre os enfermos e curarão. Aonde Jesus chegava, palavra do reino de Deus. Experimentação. A mulher curvada, 18 anos, na sinagoga, Jesus quebrou o protocolo, curou aquela mulher. Não só como ela, a mulher que veio clamando, uma mulher cananeia, lá em Tiro e Sidom, diz a palavra do Senhor que a filha dela estava possessa com uma palavra, por causa da humilhação daquela mulher cananeia. A filha dela foi liberta do demônio. E a mulher hemorrágica? No meio da multidão, porque tinha toda uma regra de Levítico, né? Que a pessoa que tinha um problema hemorrágico, né? Fluxo de sangue, a mulher, ela tinha que estar isolada. Só que aquela mulher, ela veio totalmente camuflada no meio daquela multidão, quando Jesus estava caminhando para ir para a casa de Jairo, fazer a ressurreição da filha de Jairo, que tinha o que morrido, diz a palavra de Deus que não caminha, a mulher hemorrágica. Ela chega lá, toca no manto de Jesus. Jesus, ele para, de mim saiu o poder. Veja bem, Jesus lá, e o poder, Jesus parou. E aquela mulher foi curada. Grande é a tua fé. A fé é o fim fundamental das coisas que se espera, a convicção dos fatos que não se vê. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário aquele que se aproxima de Deus, crer que Ele existe, chegar lá do Deus, aquele que busca. Então a igreja primitiva justamente recebeu o poder do Espírito Santo. Perseverança. O que é perseverança? Perseverança é persistência. Perseverança é você insistir em algo que você não conseguiu ainda. Quer mais? A parábola de Jesus continua sobre aquela viúva que foi com um juiz que não temia Deus, não temia homem nenhum. E ela perseverando, eu quero que faça justiça contra o meu adversário. Então, perseverança, persistência. Faz como Jacó no Vale de Jaboque. Arraiou o dia, mas eu não vou sair daqui enquanto, eu não vou te largar enquanto, olha aí, não vou largar esse anjo aqui, enquanto tu não me abençoares. Jacó, naquele momento, o príncipe, lutou contra Deus. Persistência, a noite toda lutando com o anjo. E diz a palavra de Deus que Jacó
transformou em Israel e foi abençoado pela persistência. Temor a Deus, reverência. O princípio da sabedoria, em Provérbios 1:7, como foi falado, é temer, honrar a Deus. Sabe aquilo que eu falei logo no início? Quando você chega em um lugar, um ambiente, você vai arrumado, você vai dar o melhor, né, naquele momento lá, porque lá, querendo ou não querer, existe um protocolo, né? Até você vai fazer uma entrevista, você vai arrumado, e às vezes a gente vai para casa do pai, para a igreja, a gente quer ir de qualquer jeito, às vezes a gente não ensaia um hino para ter uma oportunidade, às vezes a gente não consagra, não jejua para entrar na casa de Deus. Isso é bom. Quanto mais você consagrar, quanto mais você buscar Deus, quanto mais você lê a palavra de Deus, mas você vai ter a sensibilidade de ser tocado pelo Espírito de Deus. É bíblico isso? É bíblico. No Monte Sinai, o povo queria ouvir Deus falar. Moisés, e agora, Deus? Deus fala para Moisés, manda o povo se consagrar. Olha aí, consagração, purificação, santificação, separação. É como se você, tipo assim, para você entender melhor, porque às vezes a gente fala, tem muitas pessoas que realmente têm dificuldade. Consagrar é justamente se purificar, é se limpar, é purificar para te poder ver a Deus, para Deus trabalhar mais na sua vida. Às vezes a gente está tão travado, cheio de coisas que a gente precisa se limpar. Deus é santo e a santidade dele sempre, falou para Josué, falou para Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que pisa é santo. Às vezes a gente acorda, a gente faz o nosso tratamento, vai no banheiro, toma aquele banho, né? E se a gente não tomar banho? Passar o dia todo sem tomar banho. Quando chegar a uma certa hora, você mesmo vai sentir assim o odor. Ou a pessoa vai sentir o odor, né? E pra gente justamente estar diante da presença do Pai, precisamos no mundo espiritual se limpar, porque às vezes nossa alma, nosso coração é cheio de, às vezes, de resíduos de mágoa, resíduos às vezes de um dia estressante, a gente murmurou, a gente reclamou. A gente precisa se consagrar, porque a cada dia a gente está matando um leão. E precisamos estar diante do Pai, do Filho, do Espírito Santo, consagrado. E diz a palavra do Senhor ainda, tem ainda o poder dele, né? A gente vê um temor dele, agora o poder de Deus. O poder de Deus é a unção do Espírito Santo. Esse poder precisa estar na minha vida, na tua vida. Aí tem uma pessoa enferma, olha... Ontem eu gostei de saber, né, de uma notícia, uma criança estava no hospital, totalmente desfalecida, né, todo tipo de enfermidade, naquele momento lá, aí depois uma ligação, e foi mandado um áudio de oração e a criança está na sua casa. Isso é pelo poder do Espírito Santo, veja bem. O poder dele, o poder do Espírito Santo, ele vem naquele momento. Não, o poder não mora dentro da gente. Nem todo tempo Jesus estava com o poder para curar, libertar. Apesar que ele veio como um humano aqui na terra, né? Mas a gente vê lá no deserto a tentação, que o diabo tentando ele que transforma essas pedras em pães para demonstrar o poder. Mas Jesus fala que nem só de pão viverá o homem, de tudo que sai da palavra de Deus, da boca de Deus. Então o poder de Deus justamente é para propósitos específicos. Sabe o que é específico? Por exemplo, dentro da tua casa tem uma pessoa que está enferma e você tem o Espírito Santo. Aí você é aquela pessoa assim que vive só de carona, de oração, de irmão, de irmã. Não, eu vou chamar o profeta, eu vou chamar a profeta, Veja bem, você também foi separado para fazer a obra. Você tem o Espírito Santo. Ah, mas eu não tenho um poder, eu não sei nem... Eu quero te dizer algo importante. Impolabaço da Cássia. Coloca as tuas mãos sobre essa pessoa que está enferma na tua casa. Porque você é instrumento de Deus. Enquanto você coloca a mão, quem vai fazer a obra é Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Eu sei que tem pessoas que têm nível de unção, mas mesmo assim tem pessoas que têm nível de unção. Se Jesus quiser não curar, ele não cura. O homem pode fazer planos. Provérbio 16, versículo 1, quem dá a última palavra é Deus. Você pode sapatear, falar em línguas estranhas, você pode ser profeta como eu sou profeta, você pode ser pastor, apóstolo, mas se Jesus quiser que você não cure, não vai curar não. Porque tudo é autorizado por Ele, por Deus, através de Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Os sinais acompanharão aqueles que crerem.
em meu nome expulsarão demônio. Mas tem momento na nossa vida que às vezes a mão do Senhor que está lá. Então por isso que nós temos que ter um discernimento de espírito. Então o poder de Deus, ele é algo complexo. Ele não é uma coisa assim que eu posso chegar aqui e explanar. Esse que é o poder de Deus, não. É complexo. Então, você que está aí, te acha inferior, você que depende de orações dos outros, comece a orar. Comece a orar, pede para Deus me dar sabedoria. Pede assim, Deus me dá sabedoria para orar, me dá sabedoria para poder fazer o melhor para o teu reino. E Deus vai operar. Tudo pedindo, orando, crendo, recebereis e tereis. Marcos capítulo 11, versículo 24. João 15, 7. Se vós tiveres em mim, a minha palavra tiveres em vós, pedirei tudo o que quiser de vós será feito. E a união? A união da igreja primitiva, que falta hoje para a igreja atual. A gente vê hoje nos canais, nas mídias, no debate, um falando mal do outro, e dentro das igrejas, irmão guerreando com os irmãos, pastores pegando cadeiras. A gente vê, infelizmente, essas coisas que não era para acontecer. Mas tudo isso está relatado em Mateus 24, versículo 12, que o amor de muitos esfriaria. Está ficando hoje, muitas igrejas, uma vida totalmente de religião. Religião não leva ninguém ao céu. A religião traz o confronto, ela traz o conflito, a separação entre os irmãos. A religião traz a soberba, traz a arrogância, traz a estupidez, traz a falta de respeito, traz a falta de amor pelas vidas das pessoas. Então a união, o Salmo 183 diz, quão bom e suave que os irmãos vivem em união. A igreja unida, ela prospera. A igreja unida, ela avança. E ela chega no alvo, que é o rumo ao reino dos céus. O amor, no versículo 45, falando assim, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? No 45, e vendia suas propriedades, fazendo e repartiu com todos, segundo cada um tinha necessidade. Veja bem, o amor é muito, muito útil na vida do cristão. Eu posso ter todos os dons de espirituais, dom da profecia, discernimento, sapatear, cuspir fogo, eu posso fazer doações, tudo, mas se não tiver amor, não vale nada. Porque o amor de Deus é importante na vida do cristão. Saber perdoar teu próximo. Ah, mas eu não consigo, isso aí ainda Deus precisa trabalhar. Veja bem, os dias passam rápido. Nós somos como uma sombra aqui na terra. O tempo, quantas pessoas você já conheceu na sua trajetória já não está mais nessa terra, já foram embora. Um dia vai ser nós também. E nós precisamos justamente rever esse conceito principal também. A igreja primitiva, quando recebeu o Espírito Santo, trabalhou em cima disso também. E isso é uma parte do alinhamento espiritual, se a gente quiser sermos instrumento na mão de Deus. Não adianta eu querer eu saber Gênesis, Apocalipse, eu achar que eu não conheço a palavra, eu conheço a tradução grego, hebraico, aramaico, eu conheço também. Mas eu não vou estar perdendo tempo aqui para traduzir o aramaico. Eu sei que é importante o estudo teológico, porque às vezes tem umas traduções que a gente chega num profundo. Mas eu estou tentando falar numa linguagem popular aqui, porque a maioria das pessoas que assistem a nossa mídia, as pessoas que nos assistem, são pessoas realmente que querem receber algo mais direto, tá? Da palavra de Deus e receber a promessa do Pai sobre as suas vidas, que é o Espírito Santo. Então, o amor é principal, cuidar das almas. O amor de Deus na vida dessa pessoa, para a vida dessa outra pessoa também precisa. É você liberar o perdão para essa pessoa. E no versículo 46, a misericórdia. A misericórdia, ela é algo, se você diz a palavra de Deus lá no Sermão da Montanha, vamos até acompanhar em Mateus 5, que tem um Sermão da Montanha, Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Bem-aventurados que choram, porque deles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça,
porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Se você é misericordioso para alguém, você vai ser alcançado pela misericórdia por uma outra pessoa enviado por Deus. Então não adianta você, às vezes, se ocultar, você fechar o coração, fazer que você não viu. Bem-aventurados os misericordiosos, eles serão alcançados pela misericórdia também. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Esse limpo do coração é muito importante. A consagração que foi falada aqui, justamente apresentando para Deus, né? Para limpar nossa alma, nosso coração, para a gente poder ver a Deus de uma forma diferente na nossa vida. Deus, o Espírito Santo trabalha na nossa vida, né? A gente precisa estar com o nosso coração também totalmente purificado, porque o Espírito Santo, quando ele vem no batismo do Espírito Santo, ele vem com fogo, né? O fogo é para queimar o lixo do pecado, mas para me ter uma comunhão com o Espírito Santo, eu preciso justamente sempre pedir para ele limpe meu coração, eu saber perdoar, saber amar meu próximo, saber aprender com os outros, porque a gente está para aprender com todos nós, ninguém aqui é sábio. Eu não posso dizer aqui que eu estou aqui explanando porque eu sei, eu sou dono da razão, dono da verdade. Isso é soberba, meu irmão. Essa soberba procede à queda. Eu estou aqui, eu tenho meus erros também, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Eu não estou fazendo apologia ao pecado, mas eu também sou pecador, sou falho também. Mas a verdade é que o Espírito Santo, ele me colocou justamente nessa mídia aqui para te dizer, vamos aprender um com os outros. Se você tiver perguntas aí, você pode me dar na mídia aí, tranquilo as suas perguntas. Se tiver meu alcance de responder, através do Espírito Santo, eu vou responder. E diz a palavra do Senhor, para terminar, né? Já passa um tempo já, para a glória de Deus, mas isso é muito importante, né? O reino de Deus, a gente aprender a palavra de Deus. A última é a prosperidade, né? A igreja só cresce se tiver o quê? Diz a palavra do Senhor, louvando a Deus, caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja, aqueles que quiserem se salvar. Então, quando a igreja ela tem todos esses requisitos de justamente ter o alinhamento, comunhão com o Espírito Santo de Deus, fruto do Espírito, a igreja ela prospera. Principalmente quando eu falei, a união, o amor, a misericórdia, a igreja ela cresce, ela desenvolve. Quando a igreja ela tem um crescimento, justamente, ela tem um ponto depois de se espalhar e levar o evangelho para todos os lugares. Então você que tem ministério, você que é dono, que é pastor, que é apóstolo, olha aqui a palavra de Deus. Não seja só ouvinte da palavra de Deus. Não se guia, como diz assim, com seus conceitos. Não, eu aprendi, é assim. Seja humilde, seja sábio, seja uma pessoa assim que tem uma sabedoria, porque sábio é aquele que sabe ouvir, analisa, tem um reflexo. Eu vou guardar isso, eu vou implantar isso na minha igreja. Mas o tolo é aquele que ouve e quer nem saber. Então a pessoa sábia é uma pessoa realmente que ela demonstra humildade. Eu sempre falo aqui e continuo falando, sempre estou pronto para ouvir, aprender um com os outros. Se for uma crítica construtiva, tudo bem, mas se for uma crítica destrutiva, a gente só corta, porque eu sei que a gente não vai agradar todo mundo. Jesus não agradou todo mundo, então a gente vai encontrar pessoas que não vão com a nossa cara, mas isso faz parte do conceito humano aqui na Terra, né? Porque no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo, né? Mas eu venci o mundo, disse Jesus. Então, quando a gente tem essa aflição, às vezes, essa aflição é em todas as áreas da nossa vida. As aflições na enfermidade, as aflições na área financeira, desemprego, aflições, às vezes, na área sentimental, na área familiar. Então, você que está aí do outro lado, eu quero fazer uma oração agora através do Espírito Santo. Se você tem uma peça de roupa, você, neste exato momento, vai apresentar essa peça de roupa, essa fotografia, essa garrafa com água. E eu quero dizer algo muito importante. A igreja primitiva, ela cresceu. Ela teve um crescimento que chegou até o dia de hoje. Por isso que nós estamos aqui hoje, nessa mídia. Porque vinha lá do passado.
professando, proclamando Jesus Cristo como o único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador. E Jesus Cristo deixou o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo está aqui. João capítulo 14, 13. Tudo pedindo ao Pai, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, eu farei. Em nome de Jesus Cristo, para o Pai seja glorificado através do Filho. Então, fecha os teus olhos agora, vamos fazer uma oração. E você está enfermo, receba a tua cura através desta oração. E se você está aí querendo uma resposta imediata, esta oração vai te dar uma resposta através do Espírito Santo, em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento eu te apresento todos os ouvintes que estão nessa mídia, os donos de ministérios, as pessoas que estão, meu Deus, meu Pai, nessa corrente de oração, Pai. Se unindo, Senhor, Pai, através do Teu Espírito, Pai. Te apresento essas peças de roupa, essas roupas, esse copo com água, essas garrafas. Eu te apresento, Alabacanta, Alabachai, meu Deus, essas fotografias, esses pedidos, meu Pai. Senhor, eu te apresento, meu Deus, meu Pai, todas as pessoas, meu Pai, que estão aí, Senhor, nesta oração. Essas pessoas que estão enfermas, essas pessoas que estão doentes, essas pessoas que estão encarceradas, essas pessoas que estão, meu Deus, meu Pai, passando essa luta familiar na área sentimental. A tua palavra diz: se vós estiveres em mim, a minha palavra estiveres em vós, pedirei tudo que quiser vós será feito, Pai. Em nome de Jesus, eu apresento agora, pelo poder do Teu Espírito Santo, Pai, da Tua palavra, Pai, que haja uma resposta, Senhor, na vida dessa irmã, desse irmão, na vida dessa pessoa. Meu Deus, eu te apresento essa pessoa, Pai, que é de outro credo religioso, Pai, que tem nos acompanhado, Pai. Senhor, abençoa a vida dessa pessoa, que ele possa te conhecer o Espírito Santo, Pai. Que essa pessoa possa, meu Deus, meu Pai, entrar no seu quarto, te apresentar, Labacanta, Rabachai, a sua pessoa diante de ti, e que possa, meu Deus, meu Pai, ser preenchido pela tua visitação, meu Pai. Senhor, Papai do céu, te apresento, meu Deus, meu Pai, todas as pessoas agora, Senhor, nesta corrente de oração, Pai, que estão pedindo uma resposta imediata, Pai. Senhor, desfaz agora esse laço, Pai. Desfaz, meu Deus, essa causa na justiça, meu Deus, meu Pai, dando a vitória. Alamanda, Arabacácia. Surianda, Arabacanta, Lamanamácia, Decácia. Aramanda, Canta, Rabassudo, Labadecácia, Medecácia. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Eu te apresento, meu Deus, estas vidas, meu Pai, que estão clamando, estão suplicando por uma resposta. Senhor, que esses caminhos estão fechados, que esses caminhos se abrem, meu Pai, essa porta de emprego, meu Deus, aconteça, seja realizada a vida dessa pessoa. A tua palavra diz: clamas a mim, te responder-te-ei, te mostrei coisas ocultas que não sabei. Olha, eu te apresento os apóstolos, te apresento os pastores, missionários, missionária. Eu te apresento, meu Deus, meu Pai, que aquelas pessoas que têm ministério e a sua igreja ainda estão vazia, meu Pai. Senhor, através desse estudo, através desta oração, meu Pai, que a sabedoria venha fluir na vida de cada ministrante, de cada pessoa que está na frente do trabalho, meu Pai. Que o Senhor venha prosperar na vida, Senhor, Papai do céu, na vida dessas pessoas, Pai. E a Tua palavra, meu Deus, meu Pai, ela é viva, ela é eficaz, Senhor, que ela possa trazer resultado de todas aquelas pessoas que estão nesta corrente de oração. Eu sinto a Tua presença trabalhando na vida de muitas pessoas, meu Pai. Senhor, eu te apresento esta pessoa que está com dores no estômago. O Senhor me mostra agora, meu Pai, que o Senhor venha repreender esse espírito da enfermidade, Senhor, que está, Senhor, trazendo mal-estar na vida dessa pessoa. Essa pessoa que está com dor de cabeça constante, meu Pai, eu repreendo agora o espírito Rabacanta Labanaia, que está trazendo dor de cabeça na vida dessa pessoa constante. Há muito tempo tem tomado remédio, mas o Senhor hoje, Decanta Rabanaia, está fazendo repreender esse espírito causando dores. Eu repreendo o espírito de dor de cabeça. Sai desta vida agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora esse câncer que está na vida dessa pessoa, Pai, que tem trazido dores agora.
Eu repreendo agora em Êxodo capítulo 15, versículo 26, de acordo com a palavra, eu sou o Senhor que te sara. Eu sou o Senhor que te sara em nome de Jesus. Câncer, sai agora em nome de Jesus. Espírito da enfermidade que está circulando nesse corpo. Uma hora essa pessoa sente dor em uma parte do corpo, depois sente em outros lugares. Eu te repreendo, Satanás. Pega os teus demônios, desce a profundeza do abismo agora, em nome de Jesus. Toda essa doença sai agora da vida dessa pessoa. Ela manda a tua palavra diz, Mateus 8,17, o Senhor tomou as nossas dores, levou as nossas enfermidades, as doenças na cruz do Calvário, todas as maldições na cruz do Calvário. Em nome de Jesus, eu repreendo este mal. Eu repreendo, Senhor, esses demônios que está trazendo prejuízos nessa família agora, em nome de Jesus. Eu repreendo agora pelo poder que tem Alamandessura Baixaia, o poder do Espírito Santo, em nome de Jesus. Agora o Senhor está visitando esta casa agora. O Senhor está restaurando a família, porque estava em pé de guerra. O Senhor hoje está visitando e hoje vai ter perdão. Hoje cada um vai se perdoar, porque o Senhor está trabalhando em corações hoje aí. Em nome de Jesus eu profetizo a união, o amor, a paz. Canta labassura, labacácia. Pai amado e poderoso Deus, eu te apresento neste exato momento todas as pessoas que estão acompanhando nessa mídia. Que elas sejam abençoadas pelo poder do Espírito Santo. Que elas possam, meu Deus, meu Pai, contemplar, Senhor, a bênção depois de ver essa mídia, Pai. Manda arabacanta arabaxaia. Eu visito, Senhor, meu Deus, através do teu Espírito, as pessoas nos hospitais, designadas pela medicina, no CTI, UTI, as pessoas que estão, assim, meu Pai, nas enfermarias. Eu repreendo agora o espírito da enfermidade. Eu repreendo a doença, eu repreendo, meu Deus, meu Pai, esse coma, Senhor, Pai. Que essa pessoa, que, Senhor, venha sair desse coma. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu profetizo a cura na vida das crianças, meu Pai, nos hospitais, Pai. Que elas recebam, Senhor, o poder do Espírito Santo, sejam curadas, libertas, Pai. Em nome de Jesus, todas as enfermidades desapareçam, Pai. Eu te apresento, Senhor, meu Deus, meu Pai, todas as pessoas moradores de rua, meu Pai. Que o Senhor venha trazer a libertação. O Senhor venha trazer, meu Deus, meu Pai, Senhor, Pai, a transformação na vida de cada pessoa, Pai, que possa se integrar novamente à sociedade, meu Pai, porque tem muitas pessoas que precisam de ajuda, precisam de apoio, meu Pai, mas a gente ora, intercede, meu Pai, que eles venham ter a chance de integrar a sociedade novamente. Assim, meu Deus, eu te apresento, meu Deus, meu Pai, todas as pessoas que estão nas suas casas, Senhor, todas as pessoas que estão desempregadas, as pessoas, meu Deus, que estão, Senhor, que não sabem o que fazer, Pai, mas a tua palavra diz, clamas a mim, te responder-te-ei. A tua palavra diz, João capítulo 14, versículo 13, tudo pedindo meu nome eu farei para que o Pai seja glorificado. Eu peço, Senhor, através do teu Espírito Santo, que haja bênção, prosperidade material nesta família, Senhor, Pai, que seja tocado o telefone celular, chamando para a entrevista do emprego, Senhor, esses dias agora, para glorificar e exaltar teu santo nome, meu Pai. Pai. Senhor, repreende o espírito da depressão agora na vida dessa pessoa, o espírito do suicídio, essa pessoa estava pensando em tirar sua própria vida, mas a partir de agora, meu Deus, essa pessoa já vai, Senhor, Pai, ter um novo nascimento, Senhor, guiado pelo teu Espírito Santo, e essa pessoa, meu Deus, meu Pai, que agora, meu Deus, meu Pai, que confessa, Senhor, pedindo perdão, te aceitando como único, suficiente, exclusivo, eterno Salvador, e neste momento eu profetizo a bênção sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Senhor, Pai, abençoa, Pai, cada um que, Deus, Pai, que largou as suas coisas, largou seus afazeres para acompanhar o estudo da Tua Palavra e estar nesta oração, numa corrente só, para ser mais do que vencedor em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Muita gratidão a Deus. Toma posse do teu milagre, porque o Senhor é conosco. Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci. São mais que vencedores em Cristo Jesus. E o Espírito Santo, ele vai te visitar. Ele vai te orientar para você justamente não ficar mais desorientado. Porque antes eu era uma pessoa muito desorientada, que não conhecia o Espírito Santo. Mas quando eu tive o conhecimento, quando ele me visitou, assim como ele me visitou, e tem me capacitado a cada dia mais, cada dia eu tenho aprendido as coisas com ele, ele vai te visitar, ele vai te orientar, porque nós temos que aprender um com os outros.
Não tem ninguém aqui melhor do que ninguém. Nós somos apenas um instrumento aqui na mão de Deus, nessa terra. Então, que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa proporcionar o melhor. Como Isaías 1,19, comereis o melhor dessa terra. Mas quando a gente fala que comer o melhor dessa terra, não é comida não. Comer o melhor dessa terra é uma prosperidade na área da saúde, é uma prosperidade na área familiar, é uma prosperidade na área financeira, é uma prosperidade na área espiritual, com a tua alma salva, garantida, escrita no livro da vida lá. E quando eu e você saímos dessa terra, possamos estar na porta e entrar nas mansões celestiais com Jesus Cristo. Amém? Deus abençoe, Pastor Arlen, e fique com Deus.